E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Tudo bem? Bem, nesta semana nós estaremos conversando sobre os desigrejados. Temos preparado uma série de vídeos que vamos estar abordando alguns argumentos para sermos radical e totalmente contra este movimento. O que são, quem são, por que são e quais as consequências dos chamados desigrejados. É sobre isso que nós estaremos conversando ao longo deste vídeo e ao longo de toda esta semana. Talvez você esteja perguntando, o versículo lido, Gênesis 2:18, parece não ter nada a ver com o contexto do assunto. Estamos falando sobre os desigrejados. Sim, desigrejados é o movimento que concorda, que afirma, que entende que o cristão não precisa estar frequentando um templo religioso, que nós chamamos de igreja, para poder ser um cristão autêntico. Então eu uso este versículo como argumento deste nosso primeiro vídeo para mostrar a importância de estarmos reunidos em um corpo. Sim, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus, ao criar a criatura humana, o dotou de um atributo chamado sociabilidade. Ou seja, o homem ele é um ser sociável, um ser que se relaciona, um ser que compartilha ideias, sentimentos e informações. Por conta disto, é impossível que o homem viva só. Se você pegar um animal da floresta e deixá-lo sozinho na floresta, ele vai sobreviver. Mas se você pegar a criatura humana, um bebê, e colocar numa floresta, ele tem grande probabilidade de não sobreviver, porque o homem precisa de outros seres da mesma espécie para a sua sobrevivência. Por esta razão, o próprio Deus, quando fez o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, por natureza, o homem é um ser sociável. O homem precisa de outras pessoas para compartilhar as suas ideias, os seus sentimentos, as suas informações e também para compartilhar, ou como diria, para comungar a sua fé. Nós, ou melhor, eu sou um igrejado. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de compartilhar com os meus irmãos a minha fé, os meus pensamentos, as minhas ideias, porque quando eu compartilho, eu edifico outras pessoas. Quando os outros compartilham, eles edificam a minha fé. Os desigrejados dizem que igreja é uma institucionalização da fé, que na verdade o homem não precisa de igreja. Mas quando nós observamos ao longo das Sagradas Escrituras, a gente observa que não existe família, por exemplo, sem o relacionamento de pessoas. Não existe casamento sem o relacionamento conjugal. Então não pode existir uma igreja sem o relacionamento de cristãos que comungam e compartilham da mesma fé, do mesmo sentimento, da mesma esperança. Não é bom que o homem esteja só. Deus, depois que criou o homem passou a compartilhar as suas coisas através do ajuntamento social chamado família, que inclusive é o primeiro ajuntamento social da face da terra e é a célula master da sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade. Os desigrejados dizem que as pessoas podem compartilhar a sua fé da sua própria casa, mas isso se dá ao movimento da internet, ao movimento tecnológico que acaba
interligando pessoas distantes, porém eu posso afirmar que não é a mesma coisa de estarmos juntos, estarmos unidos, trocarmos informações corpo a corpo, compartilharmos presencialmente a nossa fé. Mesmo porque o próprio Senhor Jesus, que é o personagem principal do cristianismo, que é o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, enquanto judeu, diz a Bíblia, que ele frequentava o templo. Sim, o templo, o que nós chamamos hoje de igreja, o templo arquitetônico, a construção, Jesus frequentava o templo. E depois que ele foi assunto aos céus e deu a ordem para que os seus discípulos, seus apóstolos, continuassem a pregação do evangelho, o próprio apóstolo Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, subiram juntos ao templo para orar. Então nós vemos que o ajuntamento dos cristãos estava sempre presente no primeiro século, muito antes de existir uma igreja propriamente dito, no sentido de construção de alvenaria, ainda não existia. O templo cristão o primeiro templo cristão foi construído por volta do ano 320 da era cristã. No ano 313, Constantino se converte ao cristianismo e no ano 320 ele doa um castelo para o cristianismo e deste castelo ele é consagrado então como o primeiro templo chamado Basílica de São João de Latrão. Mas antes disso a igreja não possuía um templo construído. Mesmo assim, a igreja se reunia nas casas. Mesmo assim, pelos enunciados bíblicos do Novo Testamento, uma igreja que se reunia na casa era considerada igreja. Em uma cidade, o aglomerado de pessoas daquela cidade que professavam a mesma fé em Cristo também era considerada igreja. Se lembra de Apocalipse, capítulo 2 e 3? A igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, eram cidades que possuíam crentes. Se lembra das epístolas paulinas, das epístolas universais? Todas elas endereçadas a igrejas de cidades específicas? Isso então quer dizer que mesmo naquela época, quando não existia templos construídos, a igreja se reunia. A igreja se reunia para louvar, a igreja se reunia para adorar, a igreja se reunia para cultuar a Deus, seja nas casas ou seja em vias públicas, mas a igreja estava sempre se reunindo. Então, é importante que nós, cristãos do século atual, tenhamos este compromisso, este comprometimento, esta responsabilidade de também nos reunirmos para louvarmos e adorarmos a Deus. Este movimento dos desigrejados, eles tentam, na verdade, descredibilizar a liderança espiritual, a liderança evangélica, para que assim os evangelistas e conferencistas e pastores midiáticos possam então ter o rebanho nas suas mãos, possam então exercer a influência direta sobre estas pessoas que não mais querem dar a devida obediência aos seus líderes locais. Mas em nome de Cristo Jesus, não vá por este vento de doutrina, porque nós, a igreja do Senhor Jesus, o cristianismo genuíno, ele ainda preza por reunir os seus membros que vão cultuar ao Senhor nosso Deus, que vão glorificar a Cristo em suas reuniões. É importante que a igreja se reúna, porque, vou repetir, não existe casamento sem relacionamento conjugal, não existe família sem relacionamento de pessoas, não existe cristianismo, não existe igreja sem o ajuntamento e a comunhão. Se lembra de Atos capítulo 2, versículo 42? E perseveravam na doutrina, nas orações e na comunhão e no partir do pão. Comunhão é estar junto. Não necessariamente, óbvio, fisicamente, mas quem tem comunhão tem prazer em estar junto presencialmente. Então, este é o nosso primeiro vídeo sobre os desigrejados. Ao longo da semana estaremos postando mais vídeos
com mais argumentos, com mais informações. Fique ligado no nosso canal, fique ligado nas nossas páginas, nos nossos perfis, nas redes sociais, Roque Ribeiro Oficial. Instagram, Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Roque Ribeiro Oficial. Fica ligado nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Roque Ribeiro Oficial. E acompanhe os nossos vídeos ao longo da semana e você vai ficar muito bem informado acerca deste e de outros assuntos. Por que eu não sou um desigrejado? Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus te abençoe.